Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o primeiro podcast de engenharia gravado numa mesa de sinuca. Na cidade de Vinhedo. Na cidade de Vinhedo. E eu acho que ainda, eu não conheço outro ainda, viu? Exatamente. Então, até que nos provem o contrário, nós somos first users. E os únicos até então. E eu sou o Fernando Guimarães, um dos sócios da RM+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural do Brasil. Estou aqui com meu amigo, o engenheiro que deu certo, famoso, nosso influencer, Caio Aguiar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da RMcast. E hoje, Caio, a gente vai falar sobre vistoria cautelar de vizinhança. Com a Elaine Araújo, que é engenheira civil, sócia proprietária da Assis, desculpa se eu pronunciei errado, Assiste, porque né? certa Assist. gente, especialista em vistoria de vizinhança e também é professora na área de laudos técnicos e patologias. Inclusive já participamos aí de alguns simpósios juntos. Exatamente, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite e vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto e vivo muito no dia a dia. Então será um prazer. E aí, Elaine, todo Prazer mundo que nosso, vem Elaine. aqui, agora a gente está com uma nova cultura. Ah, que incrível! Posso Presentinho. abrir aqui? Claro. Claro, a Ah, cultura então- do presentinho, a lembrança da sua vinda aqui em Nossa. Vinhedo. Uau, gente! Já adoro mimos, né? Com certeza. O pessoal do marketing aqui é caprichado. A gente... Nossa, algumas então, ideias muito inovadoras. obrigada. Que Esse incrível. bloquinho, inclusive, a gente imprimiu aqui no escritório. Eu acompanho, eu Impressora vejo. 3D nossa. Muito incrível. Representa só um pedaço da parceria que a gente está construindo. Gratidão, muito obrigada mesmo. Valeu, Elaine. Bom, prazer ter você aqui. E vamos lá, Caio, então? Direto Direto ao assunto. ao assunto. Antes de a gente falar sobre laudo cautelar de vizinhança, se você puder, para quem não sabe o que é isso, Elaine, explicar o que é o laudo cautelar de vizinhança, né? Qual que é esse serviço? Como que funciona o processo? Perfeito. Bom, pessoal, o laudo cautelar de vizinhança também é muito conhecido como vistoria cautelar de vizinhança, né? O laudo ele é o produto final. A vistoria cautelar de vizinhança é uma vistoria preliminar. Então, vou dar um exemplo claro para quem acompanha aí o podcast, saber o que a gente está falando. Então, vamos lá. Vai ter uma construção, seja ela de casa, seja de um prédio. Quando vai ter uma construção, o correto é, antes dessa construção acontecer, antes de sondagem, antes de qualquer movimentação de terra, fazer vistoria nos vizinhos. Por que isso, Elaine? Porque essa vistoria nos vizinhos é o que vai resguardar tanto o construtor quanto o vizinho de como que estava o imóvel antes da obra acontecer. E para que é isso? Porque quando nós fazemos a vistoria antes, a gente resguarda o estado atual do imóvel, que nós chamamos, para quando começar a obra, se o vizinho falar, essa trinca aqui, aconteceu por conta da obra, como que a gente vai provar? A única forma de provar é quando tem a vistoria cautelar de vizinhança. Então, eu considero a vistoria cautelar de vizinhança um dos principais serviços e mais importantes para construtoras, tá? Porque ela resguarda, respalda tecnicamente e ela também evita que um processo judicial você não consiga se defender, tá? Então, ela tem que ser feita antes de começar a obra, antes de escavação, antes de demolição. Algumas empresas contratam ela de forma errada. Então, já está lá, demoliu a casa, vai na parte de fundação, aí vai contratar. Não. A norma, né? Nós não temos uma norma específica para a vistoria cautelar de vizinhança. Nós temos um item dentro da norma, que é a norma 12722, a principal, que um item fala que a vistoria preliminar deve ser feita antes de qualquer movimentação de terra, tá? Só para embasar também tecnicamente que temos uma norma e também tem a norma do IBAP, né? O nosso Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que fala da importância de fazer isso daí. Então é normatizado e deve ser feito. Porque você falou, tem que começar a fazer antes de começar a obra. Porque se você fizer no meio, o vizinho que pode ter lá alguma fissura, alguma coisa na residência dele, que às vezes é de muito tempo antes, ele pode alegar que foi do início da obra. Pode agir de má fé, né? Exatamente, acontece muito, tá? É muito comum acontecer isso. Inclusive, algumas construtoras às vezes ligam e falam, olha, a gente precisa de um laudo de vizinhança. Quando vai ver, já demoliu a casa e o vizinho já está com um problema. Então, nesse caso, faz ou não faz, vocês acham? Faz mesmo que já tenha demolido? O que vocês acham? Olha, eu acho que faz mesmo assim. Eu acho que não deveria fazer o profissional. O profissional. O profissional. Eu acho que ele não deveria ir lá fazer. Porque ele vai chegar lá, como é que ele vai saber se é culpa da construtora ou não?
Você já está executando e já tem um problema. Excelente colocação, mas aí agora eu vou deixar isso bem claro. Deve ser feito sim. Por quê? A vistoria cautelar de vizinhança, ela serve como constatação. Nós, profissionais que vamos lá realizar, não precisa saber se é por culpa ou não. Isso já seria outro serviço. Exato. Então é até importante essa colocação sua aí, que eu acho que gera muitas dúvidas, é que ela deve ser feita para a gente ter um ponto de partida. Porque vamos supor, demoliu o imóvel, vai começar a fundação. Fundação também tem vibração, tem bulbo de tensão. Então, ela vai ocasionar talvez um recalque. O ponto de partida vai mostrar, ó, daqui de em diante a casa está assim. Posterior a isso, ela pode começar a ter movimentação. Só que é importante a gente avisar o construtor, né, quem vai nos contratar. Olha, eu não vou analisar o que está daqui para trás. Exato. Aí já seria uma consultoria, outro tipo de laudo técnico que a gente também consegue vender. Né? Então você só vai constatar do jeito que está a construção a partir daquele momento da obra. Exato. Você não vai fazer nenhum tipo de consultoria, perícia, investigação para falar se qualquer problema que tem lá é ou não culpa da construtora. Perfeitamente. A vistoria cautelar de vizinhança, ela é o primeiro nível que a gente chama da engenharia diagnóstica, tá? Como se fosse um retrato da situação atual. Exatamente. Então eu cheguei aqui, eu vou fotografar tudo exatamente como que tá, constatar como que tá exatamente. Se tiver uma fissura, se tiver uma infiltração, eu vou fotografar e vou informar, tá? Mas eu não vou falar por que está acontecendo essa fissura, por que está acontecendo essa infiltração. Você só está relatando. Eu tô só relatando. Eu falo que contra fotos não há argumentos. Nesse trabalho nosso é isso. Então tem que saber fazer o trabalho, tem que saber constatar, porque isso é o que vai validar o respaldo técnico, né? Para a construtora e também para o vizinho. Sim. A ideia então é o seguinte: é você fazer esse laudo para evitar que o vizinho chegue no dono da obra, na construtora. Às vezes não precisa ser a construtora, né? Às vezes pode ser também um morador que está fazendo uma reforma, né? É evitar o fofoqueiro, né? Ah lá, a obra veio construir, quebrou tudo. A casa dele estava destruída já. Já tá dando vários pitacos do que foi, do que não foi, não tem nenhum. E alega que esse problema é da obra. Nem sempre é. Então é você evitar essa informação, essa fake news aí, né? Exatamente. E também tem outro assunto. Tem essa questão também. E tem outra situação que não é muito falada, mas que o que eu vejo muito na minha experiência que acontece é que nem sempre o morador ele age de má fé. O que acontece? Ele não repara. Imagina, pessoas que são leigas, elas não vão reparar uma fissura. Parece que sim, mas não vão. Então, quando começa a obra, dá uma vibração na janela, ela começa a olhar. E aí ela viu aquela fissura que antes ela não via. Então, acho importante mostrar esse outro ponto de vista, porque acontece muito também. Nem sempre é de má fé, né? Nem sempre é de má fé. Já peguei situações que não eram. Tava lá, nossa, não tinha reparado. Então, a pessoa não repara. E quando tem uma situação atípica, aí ela fala, opa, surgiu, não tinha. Porque ela nunca tinha visto. Sim. Então, é o olhar do leigo que a gente chama. Mas aí vai pegar o seu laudo e tá lá, já tinha. Exatamente. Só que aí eu vou mostrar, olha, já tinha. Ah, nossa, eu nunca tinha reparado, acredita? Então, eu posso dar uma dica aí? Claro, por favor. Se vocês forem trabalhar com vistoria cautelar de vizinhança, agora é com o profissional, engenheiro ou arquiteto, podem fazer vistoria cautelar de vizinhança. E você vai entrar no imóvel e você é o técnico responsável, sempre que encontrar fissuras, manchas de infiltração, chame o morador e relate. Por quê? Olha, senhora ou senhor, se apresente. Olha, aqui já tem umas fissuras, tá? Para mostrar para ele. Isso vai evitar que quando você saia do imóvel, ele comece a obra, ele fale, essas fissuras aqui não tinha. E vai evitar uma reclamação para a construtora também. Perfeito, ótima dica. E aí no final do laudo você pede para o morador assinar que ele está de acordo com tudo que você relatou? Perfeito. Na vistoria cautelar de vizinhança, a gente entrega um comunicado de vistoria, que é o quê? Então, o construtor me contrata, eu geralmente faço esse modelo de comunicado, eu tenho um modelo padrão na CIST, né? Então, a gente pega a construtora, o CNPJ, e insere um comunicado informando o motivo da nossa vistoria, para ficar algo notificado, tá? E aí tem os nossos contatos e tem o contato do pessoal da obra. Eu sempre oriento a pegar antes da gente entrar no imóvel. Por quê? Já aconteceu casos da gente fazer no passado a vistoria cautelar e no final a pessoa não quer assinar. Então é importante sempre falar assim, olha, isso daqui é só autorização de acesso, porque nada mais do que isso. E a não assinatura não invalida a vistoria cautelar de vizinhança. É importante falar isso também, tá? Ela não invalida.
E outro ponto também que é uma dúvida muito pontual, não precisa ser proprietário para assinar. Pode ser um vizinho, pode ser inquilino, sendo maior de idade ele pode assinar, tá? Entendi. Porque é só uma liberação de acesso. Porque às vezes o proprietário não quer assinar, pode acontecer também. Pode ser. Se você não souber explicar, na vistoria cautelar é muito da gente saber se comunicar com as pessoas, sabe? Tem gente que não gosta, que entre na casa, não conhece a pessoa, se sente desconfortável. Até quando alguém chama a gente pra ir fazer, você vê que as outras pessoas que não chamaram ficam desconfortáveis, que você fica lá dentro da casa olhando tudo. Exatamente. Rola esse sentimento lá que eu já percebi. Bom, eu acho que a gente já deu uma boa introdução do que é o laudo cautelar de vizinhança. Tem muita coisa para falar sobre isso, inclusive algumas curiosidades depois disso tudo que você introduziu, Elaine. Tá. Mas antes da gente seguir, eu queria também apresentar mais a Elaine Araújo, falar mais sobre a sua história. Como que você foi parar com um laudo cautelar, empreender nessa área? Já trabalhava antes, né? Antes de abrir a Assist. Como foi parar? Conta um pouco da sua história para o pessoal entender. Claro. Bom, como eu sou Elaine Araújo, né, me apresentando aqui para vocês, como que eu fui parar nessa área de empreendedorismo? Antes eu tenho que dar uma breve do que eu era antes, né? Eu trabalhava com a área de telecom, né? Isso faz mais de 12 anos atrás. Eu trabalhava com a área de telecom e tramitação de dados. Telefônica, que depois virou Vivo. Nada a ver com a área, tá? Nada a ver. E o que aconteceu? Quando eu trabalhava nessa área, tinha muita movimentação. Era muito terceirizado e é um mercado muito fechado. A gente não vê muitas empresas de telecomunicações, né? Então, eu entrei nessa área, né? Foi um dos meus primeiros empregos na época. Eu já tinha feito outras coisas antes, mas assim, de carteira assinada foi o primeiro emprego que eu tive. E aí eu já aprendi um mundo corporativo. Entrei numa empresa grande, uma empresa que tinha muitos funcionários. Então, foi meu ponto de partida. Aprendi muito lá. Inclusive, lá também eu gerenciei um time de 20 pessoas na época. Que legal. Então, eu cresci muito lá, né? Como pessoa, como profissional, ali me formou. Eu vejo isso. Foi uma empresa que realmente me formou como profissional. Porém, como toda transição, sempre que mudava a gestão, terceirizava e mudava o local. Sim. E em uma dessas transições, desligava as pessoas e as pessoas que eles queriam reter para o time, eles mandavam. Então, em uma dessas transições foi que eu fui, na verdade, fui desligada da empresa atual e fui para outra terceirizada no mesmo setor. Tá. E aí eu fui gerir um time de 20 pessoas, como analista. E aí eu tinha conhecimento técnico para tal e tinha 20 pessoas abaixo de mim. E eu ia ajudar a coordenação. Eu aceitei o desafio. Um ano depois disso, a empresa mudou de novo. E aí, como eu estava passando com alguns problemas pessoais, eu decidi tirar um ano sabático. Que foi quando eu me desliguei e falei, não, agora eu quero ver realmente o que eu quero. Porque essa transição de sai daqui e vai para ali, eu já via que tinha uma instabilidade. E aí eu já via, eu preciso estudar. Na época eu comecei a estudar marketing, importante falar. Eu comecei a estudar tecnólogo em marketing na época. Você já reparou que todo empreendedor hoje em dia tem um pezinho ali no marketing, né? Tem que saber marketing, vendas, não tem jeito, né? É importante falar isso. Eu não cheguei a terminar na época, porque eu mudei também. E aí eu saí dessa empresa, falei, vou tirar um ano sabático. Na época, minha família é do Nordeste, né? Na época eu fui pra lá. Onde do Nordeste? Fica em Patos, fica perto de João Pessoa, umas 4 horas. João Pessoa vocês já devem ter ouvido falar, né? Então é uma cidade mais assim, que dá pra Natal também, fica 5 horas de Natal, então bem gostoso lá. Aí você foi pra lá. Aí eu fui pra lá e tirei um ano sabático, literalmente. Como? Agora, peraí, vamos mudar o assunto aqui. Mudou, né? Como voltou, né? Não, como que é tirar um ano sabático? Vou explicar. Eu já trabalhava desde muito cedo, né? Sim. 17 anos comecei a trabalhar e aí fiquei nessa empresa quase 5 anos. E aí cresci e tudo mais, falei, não, vou ver o que eu quero pra mim. Tava passando por alguns problemas pessoais e decidi cuidar de mim como pessoa, tá? E me reconectar. Eu falei, não, agora é a hora. Vou sair daqui de São Paulo, minha família já estava toda lá. Eu falei, vou lá, vou ficar com minha mãe, vou cuidar da minha saúde e do meu psicológico. E como eu tinha seguro-desemprego, né, na época, porque eu trabalhei muito tempo, esse ano sabático, na verdade, foi 6 meses sabáticos, né? Sem trabalhar. Mas já é um Exatamente. bom tempo. E aí comecei a cuidar da minha saúde, fazer academia, realmente estava perto da minha família, meus avós e tudo mais. Fiquei esse tempo. Nesse meio tempo eu comecei a pensar muito sobre o que eu queria, né? Eu sabia que eu queria voltar para São Paulo, porque eu sempre me vi em São Paulo, gosto de cidade grande. E a cidade lá, momentaneamente, era para mim descansar minha mente, estar com a minha família, estar próximo ali das pessoas que eu amo. E aí eu resolvi voltar para São Paulo depois de um tempo. Lá eu trabalhei também,
Lá eu cheguei a trabalhar numa papelaria fazendo marketing, olha só. Você chegou a trabalhar lá, então não foi bem sabático? É, assim. foram 6 meses sabáticos e depois eu fiquei mais 6 meses, só que eu trabalhava lá, né? Então eu trabalhei numa papelaria fazendo a parte de marketing lá, porque meu primo me apresentou e tudo mais. Então fazia parte de vendas, apresentação, criatividade, essas coisas. Legal. Só que eu queria voltar para São Paulo, né? E aí eu voltei para São Paulo com uma mentalidade diferente. Eu não quero mais entrar nesse mundo de telecom, porque é um mundo fechado. E eu já precisava definir o que eu queria para minha vida. Eu me cobrava muito, sabe? E aí voltei para São Paulo, fiz tudo certinho. E eu falei, eu pensava em engenharia civil já. Era algo que eu queria, que eu via como... Eu gosto de criação, eu gostava dessa área de engenharia. Eu comecei a pesquisar o mercado, na verdade. E, sinceramente, eu via que na época que eu estava vendo engenharia, estava muito em alta, tá? Então, eu sempre pensei, o dinheiro é importante. Tá? Sim. Então, eu não quero fazer só o que eu gosto, eu tenho que amarrar as duas situações. Então, eu vou fazer algo a mais e aí com isso eu vou crescer e se eu quiser trabalhar em outras áreas, eu consigo me desenvolver. E eu vi a engenharia como uma área que você pode ser ter flexibilidade. Tem de um muitas lado, oportunidades. de outro. Exatamente. E aí eu comecei a faculdade. Que ano que foi isso aí? Olha, eu sou muito ruim de data, viu? Mas foi em 2013. 2013? 2013 estava bombando a engenharia. 2013. 2013 eu comecei. 2013. A engenharia deu uma bombada nessa época mesmo, né? Mas depois, bem aí começou a cair também, né? Foi, eu peguei mal. Foi você tomar a decisão que... pra 2015. Você entrou no boom, no meio da faculdade, deve ter ficado ruim. Entrando ali Eu tava mais ou menos aí. Exatamente. Se fosse comparar com uma ação, você comprou na alta e vendeu na baixa. Tipo isso. Agora tá voltando, né? Exatamente. Investidor de longo prazo se dá bem. Foi exatamente isso que aconteceu. Então eu via, eu olhava lá, né, gente? Olhava, nossa, quanto tá pagando pro estagiário? Salários bons. Só que nessa transição... eu lembro que na época a gente ganhava um pouco mais de R$1.000, que é bem mais do que o salário mínimo e muito mais do que alguns profissionais formados. Você era estagiário na época, cara? Em 2013 eu era estagiário. Eu ganhava um pouco menos de R$2.000 e, tipo, o meu professor da academia ganhava menos que eu. Sim. E ele tava era bombando, tava muito forte. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Olha, eu saí com 22. É até uma coisa que eu nunca contei, na verdade, pra ninguém, vai ser a primeira vez aqui. As pessoas acham que, nossa, eu tenho, sei lá, eu sou formada há 10 anos. E não, na verdade, quando vocês acham que eu me formei? Tem um chute aí? Não sei. Eu chutaria 2018. Você fez a conta. Engenheiro é complicado, Eu né? vou chutar 2019 porque às vezes atrasa um pouco. Foi 18. Eu me formei em 2018, mas aí eu vou contar essa trajetória para vocês e dar importância para quem está acompanhando a gente do estágio. Quando eu voltei para São Paulo, para encurtar a história, esse meio tempo eu trabalhei em 2 empregos. Eu voltei para a área de telecom para pagar minha faculdade, né? Porque eu pagava minha faculdade, morava sozinha em São Paulo. E aí, é caro, né? É caro, exatamente. Então, assim, consegui 50% de bolsa, né? Legal. E aí eu já falei, opa, e o restante agora eu tô trabalhando em 2 empregos, né? O Július, né? Trabalhava em 2 empregos para pagar minha faculdade. Então, e você estudou onde? Eu estudei na Uninove, na Universidade 9 de Julho, ali da Barra Funda. Então eu entrei na faculdade e eu entrei com a mentalidade já que eu vinha de uma empresa que é o seguinte... Tudo que eu consegui na minha vida foi através de muito esforço e de sempre entregar mais do que é pedido. Isso era meu, isso era interno meu. Então... Eu entrei na área da telecom de novo, só que em outra área, uma área mais técnica, que eu acompanhava os técnicos para instalação de molde, então eu acompanhava isso, só que é uma área extremamente técnica, né? Então, me desenvolvi ali. Só que qual é a minha mentalidade? Se eu tô entrando e eu tô fazendo uma transição, isso é literalmente o que chamam hoje de transição de carreira, né? Então, eu fiz uma transição de carreira. Eu abandonei tudo que eu sabia e eu falei, não, só que se eu tô estudando engenharia, a primeira oportunidade, não me importa salário, eu vou entrar na área de engenharia. E às vezes é importante você deixar, é que nem você falou, dinheiro é importante, óbvio, mas às vezes é importante para a sua carreira, é necessário você dar um passo para trás financeiramente para poder dar 2 para frente ou 3 para frente, né? Exato. Então você tem que pensar, eu também pensava assim quando eu era estagiário. Aquela tem que pensar fase de no longo prazo, né? Pensar no conhecimento, na verdade, né? Longo prazo, onde você vai chegar. Não necessariamente no que está te pagando mais naquela momento. Lá no Rio a gente conversava muito sobre isso. Era melhor você estar num estágio que te ensinasse muito do que você ficar num estágio que você recebe muito bem. Exato. E não está aprendendo nada. Porque o conhecimento ele é investimento. Então, na verdade, você vai ter o payback lá na frente. Exato. Né? Só que muita gente não quer pagar, né? Então, só que eu queria. E exatamente o que aconteceu. Eu troquei exatamente essa questão de... Então, eu comecei a faculdade e eu já estava desesperada. Mandava currículo para todo lado, entrava nas empresas, fazia de tudo.
Até que um certo dia, né, nessa transição inteira, eu estava na internet, na época Facebook, né? E uma colega minha que eu tinha conhecido no passado tinha postado uma vaga. Precisamos de estagiária de engenharia civil, precisa ser mulher. Na hora, eu acho que ela tinha postado há 10 minutos, né? E eu sempre estava buscando, sempre estava procurando, então eu falo que a oportunidade é quando você está buscando e você está se preparando. Tava com um radar ali em alerta. Exato. E aí eu mandei já uma mensagem para ela, e ela, você está fazendo engenharia civil? Aí aqui eu já aprendo o primeiro degrau que eu falo. Olha só a importância da gente se apresentar. As pessoas não sabem o que você está fazendo se você não divulgar, né? Se você não falar. E aí eu falei, tô fazendo sim, eu gostaria de participar da entrevista e tudo mais. Ela, vem aqui, você consegue vir aqui amanhã a tal horário? Eu falei, consigo. Aí eu fui lá, fiz a reunião e já fiquei lá até 10 horas da noite, porque tinha uma reunião mensal com o pessoal. E assim, eles já gostaram do meu perfil, eles precisavam pra ontem. Você começou no mesmo dia? Eu já fui contratada na entrevista, porque gostaram do meu perfil e eu, né, enfim, eles estavam precisando muito. E aí eu vou explicar, e aí começa a minha trajetória em vistoria cautelar de vizinhança. Nessa empresa em que eu comecei como estagiária, depois eu virei gerente de São Paulo, da filial de São Paulo. Mas foi de estagiário para gerente assim? Não, teve um caminho aí, igual eu falei, eu comecei em 2014 lá, eu me formei lá. Né? Eu saí por um tempo, fui para outra empresa que também era de laudos, nunca trabalhei com obra, muito importante falar aqui para vocês. Então eu já mergulhei nesse mundo de patologia, de engenharia diagnóstica, que hoje eles falam, né? Que é o estudo das doenças das construções, né? Então somos as médicas, né? Médicos da construção. E eu já entrei em um projeto de vistoria cautelar de vizinhança para a obra pública do metrô. Então eu já entrei assim com 2 pés na porta. Eu já tinha que acompanhar campo, eu já tinha que aprender a fazer laudo, eu já tinha que fazer tudo. Então foi uma pressão muito grande, porque era uma demanda muito grande e teve que contratar muita gente. Então não tinha tempo essa de você vai sentar aqui e homologar a empresa, não. Vai para campo, a gente precisa que você aprenda para ontem e se desenvolva. Tem que aprender rápido. E aí foi isso. E era muito isso. Essa empresa pegava sobras grandes de vistoria cautelar de vizinhança, que é vistorias em massa que eu chamo. Então, eu me desenvolvi muito ali. E eu sempre gostei. Só que eu era uma pessoa inconformada. Mas aí, como é que era isso? Era uma obra grande, uma obra do metrô. Eram vários engenheiros para ajudar a redigir o laudo? Vários. E como é que vocês faziam para juntar tudo no mesmo documento? Era muita coisa. Na verdade, o que acontece? Era dividido por pessoas, né? Na época era dupla que fazia uma vistoria. Então, cada dupla entrava em uma casa. Na época, gente, as câmeras... Eu nem lembro o nome das câmeras, mas eram umas câmeras muito pequenininhas. Não tinha câmera de celular na época ainda? Na época, celular não fazia uma câmera que desse uma foto decente, vamos dizer assim. Ainda mais pra gente trabalhar com fotos. Até uma reflexão que eu passei agora. Nossa, passei por aquilo, né? Que a gente até esquece. Mas naquela época a gente entrava 2 pessoas para fazer uma vistoria. Enquanto um ia fotografando, o outro ia anotando. Então tinha que ter uma sinergia entre a equipe. Porque imagina que o Fernando vai lá, tira uma foto aqui e eu tô olhando. Você tá olhando para quê? Para fissura ou para mancha? E você tinha uma sinergia. Só que sempre que eu entrei, eu olhava aquilo como muito monótono. Eu olhava, peraí, mas não gasta um tempo aqui? Não daria para fazer? Então eu sempre olhei com um olhar de inconformismo mesmo. Eu sempre pensei, dá para melhorar, dá para melhorar. Eu sempre fui essa pessoa, tá? E aí eu fiquei nessa empresa por muito tempo, melhorei processos. Na época, minha sócia hoje da Assist também entrou comigo lá. Ah, tá. Lá que vocês se conheceram. Lá que nós se conhecemos. E ela já tem uma mentalidade voltada para tecnologia também. Ela já fez TI, assim, um tempo atrás. E ela gosta muito dessa área. Ela também é engenheira. Ela é engenheira civil. Estudamos juntas, né? A faculdade inteira. Inclusive, eu indiquei ela lá nessa empresa. Então, eu puxei, né? Porque sempre estava precisando de gente. Só que na hora que eu entrei, eu já falava para ela, nossa, ali tem coisas que a gente precisa melhorar. E aí ela veio com essa questão. E nós juntas sempre achava, não, peraí, aqui dá para melhorar. Isso é uma mentalidade nossa, né? Sim. Que hoje eu vejo que algumas pessoas realmente não têm. E eu fiquei lá por bastante tempo, tava quase virando sócia, só que aí eu queria novos desafios. Porque eu nunca tive medo de mudança, né? De começar. Sim. Porque é um passo atrás, igual você comentou, para eu dar 2 na frente. E chegou um momento que eu acredito muito em propósito. Eu acredito muito que para eu fazer as coisas do jeito que eu queria, eu tinha que fazer com a minha empresa. Então, cheguei lá, conversei com o dono da empresa que eu trabalhava. Quanto tempo você ficou lá? Eu acho que foram 5 anos. Bastante tempo. Eu me formei lá, né? Sim. Me formei e aprendi 5 anos contando com a época de estágio. Isso, do estágio. Porque, na verdade, o estágio foi no campo de batalha.
Literalmente lá eu fazia. Aprendendo na raça. Não foi aquele estágio que você fica 6 horas. Não, pra mim não existia isso. E em tese, você iniciou na época que a engenharia estava bombando, não deve ter demorado tanto para conseguir o primeiro estágio, ou demorou? No segundo semestre eu entrei. Aí, isso favoreceu muito. Mas também correu muito atrás, né? Muito. Não foi? Porque eu falo que você tem que abdicar. Eu acredito que o equilíbrio ele não existe. Se você quer melhorar em uma área, você vai forçar nela. Então, eu trabalhava bastante, eu via aquilo como oportunidade. Então, trabalhava sábado, se precisasse domingo. Nunca ninguém me pediu. Tinha que entregar, eu vou entregar. E eu via aquilo como uma oportunidade de crescimento. Eu sempre acreditei nisso. E eu também me cobrava que eu estava atrasada na minha cabeça. Antes eu achava, nossa, eu tô começando a faculdade tarde, porque eu tenho essa transição, né? Quando eu descobri que não. Quando eu descobri que tudo tem seu tempo, depois, mais tarde, eu descobri que só o fato de eu ter conseguido entrar no segundo semestre, ter essa mentalidade, quando eu me formei, eu já estava formada como engenheira. Porque ser engenheiro é o processo, não é a faculdade. É o que você faz com a faculdade, é o que você faz com o seu conhecimento. A formação era completa, dentro e fora da faculdade. Dentro e fora da faculdade. Então eu já viajava, eu já fazia as coisas, eu puxava muito, eu pedia responsabilidades. Sim. E com isso eu me desenvolvi bastante. Então minha trajetória, eu fui jogada para a área da engenharia diagnóstica, nunca consegui sair. Tá? Tentei uma época trabalhar com obra, só que depois eu acreditei, eu falei, não, é aqui, então eu vou me desenvolver nessa área. Gostei da área, me apaixonei pela área, falei, não, aqui eu vou realmente... Aceitei o desafio, né? Porque eu poderia ter falado, vou ficar um tempo aqui, depois aqui, porque aí eu descobri que a área da engenharia... Mas é o que você falou, não tem equilíbrio, né? Então se eu quero ser melhor em alguma coisa, eu preciso focar nessa coisa. Exato. Você vai passar a ser ruim em outras coisas para abrir mão e ser muito bom em outras. Eu prefiro ser muito boa em determinado assunto e abaixo da média, pode ser, até em outros, ou não me especializar em outros, do que ser mediano em todos. Então eu prefiro pegar um e focar nisso e ser a melhor no que eu estou fazendo. Mais ou menos por aí, né? Eu pensei por essa linha. Faz sentido, não tem equilíbrio, por exemplo, você falou, eu quero ser engenheiro civil e quero trabalhar em São Paulo. Você teve que abrir mão de ficar longe da sua família. Sim. Que está em Patos, né? Isso, exatamente. E aí foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, né? Tem esse limite de entrega, o limite de horas, mas você quer fazer a mais, e as pessoas que vão longe, elas têm isso, essa característica. E uma coisa que você falou, que eu falo para todo mundo que quer empreender, é que você tem que identificar uma dor ou uma oportunidade de melhoria, né? Então ali, depois que você ficou vários anos nesse mercado, você encontrou algo que você poderia fazer melhor. Você falou, isso aqui não precisava ser assim, podia ser melhor. E é assim que você começa um negócio realmente. Não é fazendo igual o que você já fazia ou igual o que você conhecia. É pegando tudo que você tinha de bom, o que aquela empresa, o que a concorrência tinha de bom, mas somando com o que você enxergou que poderia melhorar. E foi assim que você começou a assistir. Exatamente assim. É engraçado você falar isso porque foi exatamente dessa forma. Eu, na época, não entendia sobre algumas coisas técnicas de venda. Depois a gente tem que se aperfeiçoar em várias áreas. Mas eu sempre fiz isso. Hoje, quando eu estudo sobre empreendedorismo, quando eu estudo sobre dores e tudo mais, eu vejo que eu já tinha algo muito dentro de mim. Então, eu tinha que me desenvolver mais. Então, essa questão da dor, eu poderia ser uma pessoa que eu entrei na empresa, tinha o processo e eu ficar lá e fazer. Mas eu não era conformada. Eu vi, eu posso fazer mais rápido? Isso pode ser melhor? Meu tempo está sendo gasto aqui? Então, eu sempre pensei dessa forma. E foi aí que, numa época da crise, que nós tivemos a crise, importante falar. Que durou uns bons anos. Que rolou uns bons anos, e aí foi teve demissão. Ali, né? 2013 até 2018. Até 2018. 16, 17. Eu acho que, pelo menos no Rio de Janeiro, até 2016 estava ok. Aí terminou Copa, Olimpíadas. A Olimpíada foi que ano? Baixou. 2016, né? Foi 2016. Foi Copa 2014, até lá tava maravilhoso. Fechou a Copa, quem tinha alguma coisa relacionada à Olimpíada se manteve. Quem não tinha nada com a Olimpíada, de 2014 já começou. Aí no Rio foi até 2017, porque tinha as obras atrasadas das Olimpíadas que acabaram em 2017, então foi estender um pouquinho mais. O pessoal de construção, pelo menos, né? Que projeto. Nessa época também, eu acho que foi bem nessa época que teve problema com Lava Jato, algumas empresas públicas. Sim. Então, foi aí que a empresa que eu trabalhava tinha muitos contratos para essas empresas grandes públicas e as obras pararam. E o que aconteceu? Demitiram mais de 50% em massa. do quadro. Aí aquela visão, eu passei por tudo isso também. Olha só que legal, eu iniciei minha empresa, a RM, né, em 2013. Então, quando você está entrando na faculdade, a gente está entrando abrindo a RM aqui. E também, na alta, né,
Porque estava começando a crise. A gente chamava que a gente era maluco de estar começando uma empresa de projetos naquela época. E eu vivi isso que você está comentando. Eu vi, para mim, pegar estágio foi muito fácil, muito tranquilo, realmente, estava com muita oferta. E depois, quando eu iniciei a empresa, era o contrário. O meu irmão, por exemplo, mais novo, fazia engenharia, não achava oportunidade nenhuma. Muitos estagiários que a gente contratou na RM, inclusive, estavam desesperados, gente que queria trabalhar de graça, a gente nunca quis fazer isso, nunca topou, mas muita gente se oferecia a trabalhar de graça, porque virou de ponta cabeça. Sim. Numa hora tinha muita oportunidade, de repente teve zero. Começou... eu lembro de amigo meu que estagiava em 2 lugares porque tinha mais vaga do que estagiário. Aconteceu mesmo. Já tivemos essa época. E aí tudo virou quando você entrou na engenharia. E aí o over delivery que a gente comentou fez sentido quando estava demitido em massa. Eu não era, na época, uma das que mais estava na empresa há mais tempo, nem a Jéssica, mas a gente era das que mais entregava. E isso fez a diferença pra gente ficar. Nessa hora faz a diferença. Então, seguraram a gente sempre, porque viram que a gente entregava. Então, uma dica que eu dou pra quem está estagiando ou quem vai começar... Faça por você, o conhecimento fica com você. Entregue sempre o melhor por você. Eu sempre fiz por mim, primeiramente. Porque é o meu trabalho, eu tenho que me vender o meu trabalho. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E às vezes você pode até achar que não está sendo recompensado ou que não está tendo o que merece, mas eu acho que a vida vai te dar isso. Exato. Entendeu? Pode ser onde você está atualmente, pode ser no futuro, mas se você está ralando, você está aprendendo, você está criando casca, está adquirindo conhecimento. Então, uma hora você vai ter esse feedback, realmente. Quando você faz acima da média, isso vale para qualquer coisa. Quando você estuda mais do que a média, você tira mais que a média na prova também. É por aí. Então, se você se esforça mais que a média, aprende mais que a média, faz curso fora da faculdade, você vai adquirir mais conhecimento que a média e você vai crescer mais que a média. É simples assim. A conta é simples. A conta fecha. Exato. Legal. E aí você abriu a Assist, então? Abri a Assist. Faz 3 anos, tá? E começou a voar. Ou como é que foi o comecinho? Foi, como todo começo, né? A gente tem que fazer tudo. E ainda faço, né? Eu abri a Assist faz 3 anos. Porém, o primeiro ano, a gente literalmente abriu o CNPJ, que eu falo. Sim. Foi onde eu e minha sócia sentamos e falamos, temos uma ideia. Tá? Certo. Quando eu abri a Assist, eu ainda estava noutra empresa, tá? Só que eu já estava aquela pessoa inconformada, algumas coisas que eu queria mudar e eu via que não conseguia. E não era minha empresa. Então, para fazer as mudanças que eu queria, eu precisaria abrir a minha. Então, aí deu a virada. Sim. Eu estava participando de um projeto, de um dos maiores projetos que eu tenho no meu currículo, que foram 5.600 vistorias cautelares, que eu gerenciei esse projeto. Nossa, um projeto muito desafiador. Mas era o quê? Um condomínio? Não, na verdade, é uma obra da Petrobras que passa um duto enterrado com etanol. 93 quilômetros. Por onde passa esse duto, você tinha que fazer o... Exato. Caraca. 93 quilômetros cortando, Nossa. Em vez do combustível vir com um caminhão... E o contrato ainda era da Petrobras, então é um bom pagador. Exatamente. Na verdade, tinha a empresa, né? Não sei se posso falar aqui, enfim, a construtora que contratou na época, que a obra era deles, né? A obra era da Petrobras, mas a terceirizada, a construtora, contratou a gente para fazer os laudos cautelares. Tá. E eu tive que montar esse time, e aí Devia ser uma das da Lava Jato aí, né? Provavelmente. Não, ela não é. Não é? Não, ela não participa. Não participou. Inclusive, é uma das maiores construtoras. Legal. Não vou falar o nome, né? Enfim, a gente pegou esse projeto muito desafiador. E era um projeto que, imagina, para passar duto, né, é algo rápido. E a gente precisa fazer o cautelar como? Antes da obra, né? Sim. Então, quando contratou a gente, é tipo assim, olha, faca na caveira, a gente precisa de uma equipe rápida porque senão vai atrasar minha obra. E é sempre assim o cautelar. Então, foi um projeto que eu entreguei em 6 meses. Legal. Parece loucura, né? E foi. Entrei em muitas comunidades de São Paulo, nas maiores comunidades, favelas, né? Como a gente chama. Então, teve um planejamento assim... E aí você fez o laudo lá na favela. Sim, entrei em todas as favelas, sem imaginar. A gente entrava em favela com a equipe e eu gerenciando a equipe em campo. Então foi um dos projetos mais desafiadores. Mas aí como é que era? Uma casa por dia? X casas por dia? Eu chegava a entregar 100 vistorias por dia. Caraca! E eu imagino que um laudo na favela você vai encontrar bastante coisa, né? Porque são construções que... Informais. 100% Tem duas informais. situações. A gente pegava todo tipo de casa. A gente pegava uma que era uma casinha literalmente com cômodo, né? Uma situação precária, sem energia. Sem acabamento. Sem acabamento. Então, se tornava rápido pela metodologia que a gente aplicava, porque às vezes era pequeno, mas também a gente pegou casas grandes também. Então, pegou toda a tipologia que você imaginar. Né? Só não pegamos prédio porque literalmente o local que passava, estrada de servidão. Sei. A gente andou também, teve que passar em estrada literalmente rural. Né? Então, tem muitos cases aí bem interessantes. Esse foi um projeto muito desafiador.
Esse foi muito desafiador para mim. Pelo prazo e porque eu tinha que tinha pessoas comigo que eu tinha que gerenciar e eu tinha que mexer com o psicológico delas, porque a gente está entrando em comunidade. Sim. É uma situação que você fica ali inseguro, então tem toda uma questão de segurança envolvido, tinha equipe de social também atuando por conta da obra, mas a gente está trabalhando com pessoas, né? Sim. Então... Tá aí a vantagem do Rio, né? As favelas estão em cima do morro, então não vai passar tribulação. Pronto. Aqui não, a gente entrou em bastante coisa. Então foi um projeto bem desafiador esse aí. Mas aí você teve que terceirizar um time, né? Não, na Como é que verdade você a gente fez? bem interessante. Eu estava Porque à frente... até então era você e sua sócia. Não, isso aí não foi como Assist, tá? Esse projeto foi o projeto antes. Entrei na Assist. Ah, entendi. Foi Depois o último dele, projeto. você... Foi o último projeto para essa empresa grande. Que eu era gerente já. Então eu já contratava, eu já treinava, eu já fazia um pouco de tudo, na verdade. Eu tive que contratar todo mundo para fazer esse projeto. Ou seja, as pessoas... Eu tinha que ensinar metodologia e entregar, cobrar e dar resultado. E foram quantas pessoas para esse serviço? Foram 10 pessoas. Ah, foi pouco. Achei que fosse ainda mais. Pelo volume que você Muita falou. coisa. Com 10 pessoas eu fiz isso. Aplicando uma metodologia que Durou eu criei. 6 meses. Então, só que eu tive que montar uma metodologia para atender isso. Então, foi planejamento. Dá umas Caraca. 500 vistorias por pessoa. Você falou 5 mil, né? Em média é isso. É que é igual eu tô falando, tem as casinhas que eram 15 minutos para fazer, porque era uma casinha, e também teve as outras. Então, a gente diluiu isso. Fora o deslocamento, né? Fora o deslocamento. Eu tinha 2 equipes de campo, então, alocadas, porque chegou até o interior de São Paulo. Então, quando era São Paulo, quando era zona rural e urbana, era mais fácil. A gente pegava e destrinchava. Como é que você fazia? Porque, sei lá, pegou um mapa, traçou a linha de onde passa a tubulação, para investigar qual casa que tem que ir, qual que não precisa. Qual que é o raio, né? Tipo... Isso foi levantado em Isso deve ter sido mega planejamento complexo estratégico. também. A gente sentou lá, eu fui lá verificar. Eles tinham todo o mapa do trecho e tinha todo o levantamento já. Via de regra, eles queriam inicialmente 30 metros de raio. Tá. Depois falaram, vai dar mais de 10 mil casas. Diminuíram. Alguns locais que a tubulação ia mexer, eles aumentavam o raio e outras ficou via de regra. Eles iam passar no meio da rua e a gente fazia uma casa de um lado e uma casa do outro. Ficou basicamente assim. Certo. E isso deu 5.400 historias. Nossa. Imagina se fosse os 30 metros. Que é muito triplicar. grande, né? Muito grande. acho que você ia ficar mais de um ano. Ia ficar inviável também para a empresa em relação a custo. Custo, né? Foi um projeto que foi mais de 1 milhão, então ia ficar muito pesado, né? Porque sempre é um custo cautelar. Só que, via de regra, olha que importância. Eles fizeram tudo. Então, para você ver a importância de estar fazendo, é uma empresa que já sabia disso e estava em contrato. Para o seguro de obra, tinha que fazer o laudo cautelar de vizinhança. Senão, eles não podiam entrar com obra. Então, era questão de contrato. Pra ver a importância do laudo lá. A importância do laudo. Se não fosse importante e se não fosse necessário, uma empresa dessa não teria gastado tudo isso para fazer. E o pessoal que é de obra sabe o ritmo que é uma obra, a importância também de ter uma obra ágil e rápida, né? Geralmente obra é tudo para ontem, mas a obra atrasa se necessário, mas tem que ter o laudo. Para ver a importância que tem que ter, realmente começar antes da obra fazer o laudo. Exato. E aí, mas aí no começo da Assist, começou com uma brona grande também não, né? Não, a gente começou com uma vistoria. Aham. Que foi a maior felicidade da vida. Eu já vinha... Aí é Foi de novamente... 5 mil para uma. Exatamente. Só que com uma felicidade muito grande no coração. Porque eu sempre acreditei muito no que eu tô fazendo, no propósito. Então, novamente, eu vou lá e vou dar um passo atrás. Eu já fiz isso uma vez, deu certo. Então depende de mim. Eu acredito muito nisso, entende? E eu já tinha algo que estava me incomodando. Eu queria muito fazer dar certo do meu jeito. E aí a gente montou do zero. Desde o logo, tudo. Não pagou marketing, não pagou nada. Porque no início a gente não tinha. Eu aportava dinheiro Todo na mundo começa assim, né? Todo mundo começa assim. O logo da RM quem fez foi o primeiro, né? O oficial. Oficial não, né? Foi a Ingrid, não foi? Foi a esposa do esposa Raul, do a esposa do meu sócio, fez o logo. Então, a Jéssica que fez o primeiro logo. Então. Porque a gente precisava começar. E quem fazia o marketing, como que eu prospectava? Eu aprendi. Fui aprender sobre Google, sobre tráfego pago. Foi aí que você aprendeu. Aprendi tudo. Porque até então você tinha muito conhecimento técnico, mas aí quando você empreende, você tem que emitir boleto, nota fiscal, fazer um marketing, abrir o Instagram, tudo, né? Prospectar cliente, apresentar o serviço, controlar as vendas. Tudo. Pena que não existe um curso de vendas online, né, Fernando? pra esse tipo de Agora coisa. tem o Projetando Milhões, mas quem perdeu, infelizmente, né, vai ficar para a próxima. Mas a gente tem o Projetando Milhões, onde a gente compartilha a nossa metodologia aqui, né? Aí alguns felizardos entraram para essa primeira turma e os demais, dá para ter uma lista de espera, eu acho, né, Isa? No nosso Instagram o pessoal consegue fazer o cadastro para a lista de espera.
E marketing também. Aproveitando o merchan, né? Tenho orgulho de falar que fiz uma mentoria com o Fernando, né? Uma particular, recentemente, né, Fernando? Foi aí que a gente se aproximou realmente e tá dando muito certo, né? Porque eu acho que como empreendedora eu tenho que estar o tempo todo buscando conhecimento em vendas e em marketing. É isso que faz o motor da empresa girar, né? É isso. Então não existe engenharia em nenhuma profissão se não existe marketing, se não existe vendas. Isso é muito importante falar. É o que eu falo, porque se você pode ter um ótimo serviço ou produto, mas se você não tiver a venda, você não vai entregar isso para ninguém. Exato. Então você precisa realmente saber aprender marketing e vendas. E pouco eu fico contente. Até você trabalhava muito com tráfego, né, inbound, e aí começou a trabalhar mais no outbound, né? Exatamente. E o que acontece? Eu já trabalhava com clientes quando eu virei gerente, então me relacionava com cliente porque era uma venda técnica, né? Eu vendo para a construtora e a construtora me contrata, então é uma venda técnica. Eu tenho que explicar como que vai fazer. Então eu já me relacionava muito bem com o cliente. Então eu aprendi isso daí também nessa empresa. Eu fui o tempo todo me desenvolvendo. Só que na Assist eu vi a necessidade de estar full time nisso, né? E a Jéssica foi para a área mais administrativa, emissão de boleto, e eu fui ser o quê? Ela não gosta dessa área, a gente tem que ter... A cara da empresa. A cara da empresa. Eu falei, eu que vou vender. Tem que vender. Alguém tem que vender. Nada. Eu vendia, eu fazia vistoria, ela fazia, era tudo isso. Só que começou a dar muito certo, né? Eu acho que eu comecei realmente eu tenho uma visão de que o cliente ele tem que ser bem tratado. Nossa metodologia, a gente faz tudo com muita qualidade e a gente está focando no longo prazo. Eu estou focando no longo prazo na Assist, estou criando uma marca. E aí foi que a gente pensou, eu não estou feliz com esse logo. A gente precisa ser algo que transmita o que a gente quer. E aí foi que a gente mandou fazer o nosso logo, que hoje vocês conhecem o Laranjinha, né? O primeiro investimento de marketing. Foi o primeiro investimento de marketing, um designer fez e a gente aceitou de primeiro. Ele acertou de primeiro e falou, não, é isso, não mexe em nada. Porque ele fez todo um brainstorm com nós e falamos o que a gente queria, crescimento, criatividade, e ele entregou. Falei, é isso que eu quero. Então as setas apontando para cima, progresso. Eu penso em algo que realmente tenha longevidade, né? Então, eu falei, eu quero criar uma marca, eu não quero criar uma empresa. Então, é por isso que a Assist nasceu. E vem dando muito certo. Nós crescemos 100% de um ano para o outro. E na empresa tá você, sua sócia e mais quem? Eu tenho mais 2 sócios, né? Com a gente, né? Um é meu irmão e outro era meu estagiário na outra empresa, que acabou trabalhando comigo esses 5 anos, passou de todos esses negócios. Tinha mais 3 pessoas com a gente, né? Agora nós estamos em 5 no total. E a gente está segurando para contratar, porque a gente está implementando a cultura da empresa. Quer anunciar vaga aí? Se pode! A gente vai precisar de estagiária mulher, que a gente quer deixar nosso time, né? A gente está com bastante meninos aí para vaga de engenharia civil. Então, se você tem paixão pelo que você faz, não precisa ter técnica. Eu nunca trabalhei, eu não quero você com técnica. Técnica a gente ensina. Mas se você tem paixão pela área e você quer desenvolver essa área de laudos, gosta de estudar, gosta de escrever, quer se aperfeiçoar, fala com a gente que a gente vai abrir vaga. Aí, mulherada da engenharia. Fala pra galera o e-mail para mandar. Pode mandar no contato @assisteengenharia. Assist é 2 S, Y e T mudo. assisteengenharia.com.br. Manda lá que a gente vai analisar. Com certeza. Para São Paulo, tá? Pessoas, São Paulo capital, importante falar. É isso aí. Mulherada da engenharia, a oportunidade de crescer como empreendedora também, que está no ritmo bom. Então, empresa que cresce é um bom lugar para trabalhar. Com certeza. E, bom, legal. Acho que foi bacana a história da Assist, né? E aí, assim, para o pessoal que vai trabalhar com você também, o que a gente tem que levar em consideração na hora de realizar uma vistoria? Perfeito. A vistoria, eu vou achar muito importante falar aqui que serviços de engenharia como um todo vai muito do profissional. Então é algo que é muito complexo a gente comentar. Por quê? A gente hoje tem várias empresas que fazem vistoria, mas como cada uma delas trabalha? Então eu acho importante falar como a gente trabalha e a forma que eu desenvolvi depois desses anos todos trabalhando nessa área, eu fui aperfeiçoando os métodos, né? Nós não temos uma norma específica de vistoria cautelar de vizinhança, nós temos a norma do IBAP, né? Não temos a norma ABNT, que eu falo. Então tem a norma do IBAP de São Paulo e de Minas, que fala sobre um procedimento. Só que o procedimento é diferente de quem trabalha com projeto. O projeto tem para especificação de armadura, para especificação de concreto, tem tudo. Nós não temos uma norma que dá o beabá de como tem que ser. Quando isso acontece, tem um problema, no meu ponto de vista, tá? Cada um vai interpretar de uma forma e nós vamos ter diversos serviços para uma situação.
Então, o que eu falo muito como vistoria cautelar de vizinhança e como eu sei, com tanto de obras que eu trabalhei, para construtoras grandes, pequenas, e muitos problemas que eu também participo como assistente técnica e eu vejo, que são as dores. A gente faz o laudo preparando para que um problema que venha dar num litígio, de um problema judicial, ele resguarde o construtor. Exato. É essa hora que você fala se seu laudo ele dá conta ou não dá fiz conta. o laudo. Ainda Exatamente. bem. É a mesma coisa no projeto, né? Você fez o projeto. É na hora que acontece alguma coisa que você vê que realmente, ele segura. É um seguro mesmo, né? Exatamente. Você compra um seguro para se roubarem seu carro, você tem um seguro. Exatamente. Então, ainda bem que eu fiz aquele seguro. Eu falo isso, né? Ninguém quer que roube o carro, mas todo mundo quer ter o seguro quando isso acontece, Exatamente. né? O laudo cautelar é a mesma coisa. É um laudo de gaveta que eu chamo, que as construtoras compram. Você acha que 5.400 laudos, você acha que a construtora vai ler todos? Não vai. Ele vai ler um ou outro. Só que quando der um problema, a primeira coisa que ele vai fazer é falar, opa, assiste. E é nesse momento que você tem que se garantir de que seu laudo, a importância do laudo cautelar. O seu laudo, ele realmente vai resguardar a vistoria que você fez? Ou ele vai ter que pagar uma casa porque você não resguardou? Aí que tá, uma boa questão. Aí que tá. Então quer dizer que mesmo você tendo, a construtora no caso, tendo um laudo, contratou um laudo, tem lá o laudo para resguardar, não necessariamente esse laudo vai resguardar. Exato. Depende de como foi feito o laudo. Exatamente. Quer explicar um pouco mais sobre isso? Quero O que explicar. difere um laudo que te dá essa segurança e um laudo que não te dá essa segurança? Perfeito. Eu vou falar de níveis de vistoria segundo o IBAP, tá? O IBAP São Paulo, que é uma referência que quem está estudando com certeza vai olhar, é a única referência que tem de norma para fazer um laudo de vizinhança. Então você acabou de engenheiro arquiteto quer vender um laudo. Você vai para esses meios, você vai olhar o IBAP. É ele que você vai se basear. Ele fala o seguinte, que você pode fazer 3 níveis de vistoria. Nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 sendo mais básico, vamos chamar o nível 2 intermediário e o nível 3 avançado. Certo. O nível 1, o IBAP, não sou eu, tá, gente? Se vocês forem lá no IBAP de São Paulo baixar gratuitamente, você vai ver a cartilha. Fala que é aplicável a grandes canteiros. O que seria grandes canteiros? Esse que eu participei, por exemplo. Obras do metrô, que vai ter vistoria 100, 200, 300, 1000 vistorias. E o nível 1 é vistoria externa. Certo. Eu vou tirar foto externa do imóvel, fachada, não vou entrar. Beleza? Esse é o nível 1. Nível 2, você já vai entrar no imóvel. Já é uma vistoria que você tira fotos internas e externas. Tá? Esse é o nível 2. E o nível 3 é um nível que, além de você tirar fotos internas e externas, você faz um memorial descritivo dos acabamentos do imóvel. Isso é o IBAP que fala. Mas pensa comigo, isso é o que ele fala, você faz interno e externo e o memorial descritivo. Ele não fala como você tem que tirar foto, ele não fala os cuidados que você tem que ter. Então fica muito subjetivo no meu ponto de vista. Sim. Não tem um padrão a ser seguido para fazer essa redação de laudo. Não existe. Você tem que entender o contexto do que é a vistoria cautelar para você entregar um bom trabalho. E eu venho estudando isso, tô sempre em melhoria constante. E eu descubro que nível 1 não serve de nada, do meu ponto de vista. Por mais simples que seja a obra. Por mais simples que seja a obra. Por que você vai me perguntar isso? Porque se eu faço a vistoria externa do imóvel, a vizinha falou que o quarto dela trincou. De quem é o ônus da prova? O ônus da prova é do construtor. O que significa isso? Ele que tem que provar que a casa estava em bom estado. Como ele faz isso sem a vistoria? Mas isso não está escrito, né? Então, a gente sabe por quê. Eu já trabalho com o âmbito judicial, já tive casos em que aconteceram isso, e as empresas hoje vêm até mim e falam, Elaine, algumas empresas hoje vêm até mim e falam, Elaine, eu contratei um laudo e agora não deu certo. Você pode me assessorar? E eu falo, o laudo, não somente contratar o laudo, mas saber se a pessoa que vai te entregar o laudo, ela vai resguardar. Eu hoje só trabalho em nível 3 na Assist, que é o nível 3. Eu fotografo todas as paredes, piso, teto e faço o memorial de revestimento de acabamento. Para mostrar que aquela parede, ela tem um revestimento, textura, tem um piso de cerâmica ou porcelanato. Por quê? Quando eu entrar lá novamente, eu precisar do laudo, eu já consigo facilmente determinar se teve uma alteração ali ou não. Então fica fácil, entende? Então tomem muito cuidado, construtores, se vocês forem contratar, para saber se você está contratando mais barato, como se chama, só que aí você tá contratando o nível 1... Só para ter. Só para ter. E o nível 1 não te resguarda. Porque o laudo cautelar é para realmente resguardar o construtor. E o vizinho também, tá? É importante falar. Em algum momento você teve alguma consultoria jurídica para te ajudar a desenvolver esses laudos? Não tive. Foi na prática mesmo, tá? Foi na prática de anos atendendo os clientes e vendo problemas, né? Sofrendo com isso. Então eu falo que eu aprendi sofrendo. Porque teve casos que faziam nível 2...
E dava num problema certo futuro. momento, eu acompanhei um caso disso quando era estagiária ainda. O construtor falou, olha, a vizinha tá querendo entrar com um processo, cadê o laudo? Foi lá. Mas não tem foto da trinca. Aí Porque eu tem algumas acendi um fotos, mas alerta. não exatamente daquela trinca. Se você tira uma vista geral dessa sala, por exemplo, e olha aqui, tá em bom estado, eu não vou fotografar mais nada. Mas como que eu vou descobrir se não surge uma fissura na parede que você não tirou? Você não tem a prova. Exato. Então essa é a diferença de fazer em um nível avançado. É você fotografar tudo, Tudo. com ou sem problema. Porque o sem problema também é importante para mostrar que realmente não tinha. Um excelente momento para vender câmeras fotográficas Aquelas aqui, mas 360. Tem câmera 360, né? Tem câmera 360, inclusive eu também sou muito a favor da tecnologia, da inovação, e a gente já está vendo isso também para inovar na Assist. como é que é a parte de fotografia lá? Você faz no celular, faz numa câmera específica? Faço uma câmera semiprofissional. Por quê? Tem que ter uma resolução boa, né? Não só por isso. Os celulares hoje têm umas câmeras muito boas, né? Só que com a experiência que eu tenho, a câmera fica muito mais fácil, porque tem o cordão para você colocar, então a pessoa consegue fazer uma anotação, sem contar que baterias extra, Certo. flash, tudo isso melhora. Você O zoom- finaliza e já aguarda tudo ali organizado, ao invés de ficar acumulando na memória do celular. Exato, o SD também. É porque no nosso procedimento a gente pensa em tudo isso. Como vai ser descarregado na rede, como que vai ter essas informações. Chega a acabar o cartão de memória dos engenheiros que vão para campo, chega a chegar com 3.000 fotos. iPhone Então, de 64 GB, esquece. Já não era. vai- esquece. Vai Sem durar contar- um laudo só. Se você for entrar numa comunidade com iPhone, você vai sair com 2, né? Então é melhor não. A câmera é o melhor porque passa mais credibilidade no meu ponto de vista também. Tá? Então, quem trabalha com laudo cautelar tem que ter noção de fotografia. Tem que ter noção de fotografia. Porque se você for lá e tirar uma foto, você pode estar com o melhor equipamento. Inclusive, a gente está treinando um engenheiro na equipe. Você pode estar com o melhor equipamento. Se você não souber utilizar ele, não serve de nada. A iluminação, né? Então, se a iluminação não tá boa, a foto não pegou. Eu tirei a foto, mas ela ficou escura e eu não consigo ver, também não dá certo. Então, tem que ter noção. São as nuances do nosso trabalho que só quem começa a fazer entende. Mas olha, você falou um negócio, o nível 3, vamos lá, vamos pegar uma visão mais de negócios aqui. Tá, O nível 3 dá muito mais trabalho. dá. Você tem que pegar foto de todas as paredes, todos os detalhes. Registrar tudo Registrar em tudo. pequenos detalhes. Então assim, dá mais trabalho, gasta mais tempo, Sim, tá é mais caro. sim. Não dá para você cobrar o mesmo que quem faz o nível 1, não dá. O nível 1 seria 5 minutos. É. Se a gente for falar que eu vou fazer só foto externa, eu não tenho que entrar. O nível 2, se a pessoa não tirar foto de todas as paredes, eu vou jogar uns 20, 30 minutos. O nível 3 tem vistoria que a gente demora 2 ou 3 horas. Exato, é muito mais caro. E é muito mais detalhado, exatamente. Você tem problema de apresentar isso? Você acha que o mercado tem muita gente ainda que vai no mais barato só para ter e depois não garante nada? Ou seja, compra um seguro que não dá segurança? Ou o pessoal está mais caminhando para o nível 3? Eu acho que as pessoas não sabem ainda o que estão comprando. O mercado não sabe. Eles acham, eu faço sempre follow-up com o cliente, né? E eu pergunto, olha, o nosso é nível 3, deixa eu apresentar. Para ver se você está comparando as mesmas coisas, né? O mesmo peso. Porque aí se eu estou vendendo nível 3 e o cara está mais barato que está vendendo nível 2... Tudo bem, você quer contratar, mas eu acho muito importante, eu sou muito clara de estar falando, o nível 1, o nível 2 e o nível 3 é assim. Sim. Inclusive eu tenho uma proposta em andamento que eu expliquei isso para ele, ele falou, nossa Elaine, realmente a sua proposta é a única nível 3, as outras é nível 2. Ele falou, você pode me explicar a diferença? Ele não sabia. E os outros concorrentes não explicam. Então, você está vendendo algo mais barato, mas será que é o que o seu cliente quer comprar? Se ele não sabe a diferença? Eu não vendo isso. Às vezes ele nem sabe o que precisa. Ele não sabe. Então, eu trabalho mais com conscientização. Você precisa ensinar também para poder vender. Eu preciso ensinar. Quando o seu serviço ele tem um valor agregado, você está entregando num nível acima, você precisa... A venda dá mais trabalho, precisa mostrar isso aí. Quem está trabalhando com preço, só joga o melhor preço e fecha com quem está interessado em comprar preço, né? Sim. Agora, se o seu serviço ele tem um adicional, tem uma vantagem ali, tem que realmente trabalhar como tem uma venda consultiva, você tem que apresentar isso aí para o cliente. A diferença é a gente comprar uma caneca dessa, né? Se eu for em qualquer loja, uma mais barata, é a mesma caneca, né? Se for a mesma marca, tudo. Só que serviço não. Serviço você depende do profissional, você compra o know-how da pessoa. Exatamente. Então você tem que pensar nisso quando você vai contratar. Então eu sempre explico a diferença. E nesse caso, Fernando, está muito pendente de eu fechar essa proposta, porque ele falou, eu não sabia dessa diferença. Depois que ele aprende... Aí ele falou, então eu vou equalizar, né? Tem Aquela que equalizar. apresentação nova que a gente fez junto já?
Já. Aí, tá vendo? Deu certo, pessoal. Ué, já tô usando aquela apresentação, gente. Dá muito certo. Legal. A gente tem que saber se vender e tem que saber vender a técnica de forma fácil. Eu acredito muito que se quando você faz uma coisa, as outras pessoas olham e vê você fazendo e acha fácil, é porque você é bom no que faz. Então a gente não tem que complicar, a gente tem que simplificar. Exato. Né? Ser claro o seu objetivo. Eu vou jogar o mais barato e se ele quiser o mais caro, eu não posso realmente pensar que aquele cliente quer pagar o mais barato. Ele pode querer qualidade, que é o que eu prefiro vender. E tem aquela famosa frase, né? Às vezes o barato sai caro. Sempre sai. Então, Às vezes não, eu acho que é quase sempre. Na maioria Quase das sempre. vezes. O fato de ser... Eu não gosto nem de usar muito a palavra caro. Quando alguém fala, você é o mais Cara é caro. relativo. Eu falo, esse cara é relativo. Eu não sou mais caro. O meu maior preço. Mas eu sou o mais barato, na realidade. Porque depende do que eu te entrego. Então eu sou mais dessa opinião, sabe? Então realmente mostrar esse valor. E tem cliente, não tem jeito, né, Elaine? Você deve concordar comigo. Mas tem muita gente que está realmente querendo comprar o mais barato, e tudo bem. Não vai comprar de você, tudo bem, você não vai conseguir apresentar esse valor para todo mundo. Só que às vezes acontece desse cliente, depois ele vai e ele prova que aquele laudo nível 1 ou nível 2 que ele fez, que ele contratou por ser mais barato, não assegurou ele volta para você depois no futuro e pede o nível 3. E acaba gastando mais dinheiro ainda. Já aconteceu, inclusive. Por isso que é importante. Se você não vende hoje, você pode vender amanhã. Explique o motivo do seu valor agregado, né? Uma hora esse cliente vem, né? Uma hora ele vem. E se ele não vir, tá tudo bem, igual você falou. Eu me posiciono diferente. Exato. Tem um pessoal que trabalha com nível 1 e acha que, ok, Se ele acha... o posicionamento dele é o nível 1. Exatamente. Né? Então, desde que tenha clareza com o cliente, ele saiba o que é a diferença. Porque se você vender sem clareza, quando der problema, o cara vai falar, mas você não me falou das opções. E nós, como parte técnica, tem que explicar. Tem que apresentar. Eu acho que isso vocês vão concordar comigo. Sim. Vocês vão saber fazer o projeto, né, estrutural. Mas você vai explicar o porquê de um jeito ou de outro. Quem decide é o cliente, desde que tenha clareza. Esse é o meu ponto de vista. Ótimo. Muito bom. Acho que deu uma visão muito completa aqui da sua empresa e do serviço. E, viu, a gente tem uma pergunta que a gente selecionou aqui, que é sobre qual o maior desafio. O maior desafio seu nesse segmento foi aquela obra de 90 metros de tubulação ou teve alguma outra? Não, na minha opinião, foi sim a maior. Por quê? Porque não era só eu, Elaine, na época quando eu trabalhava, eu já tinha entrado em favelas, em muitas coisas, só que era eu com um time. Para mim foi o maior desafio porque eu estava gerindo pessoas. Então eu tinha que pensar em como essas pessoas iriam agir. Eu tinha que ensinar a parte técnica, mas eu tinha que trabalhar muito mais o psicológico. Então eu tive que me desenvolver como uma líder no campo, porque eu estava lá com eles. Exato. E aí foi que eu comecei a pensar, realmente, se eu estiver aqui mostrando que eu estou insegura, tenho medo, toda a minha equipe vai fracassar. E eu tive que mostrar para eles e tive que treinar e entrei, e todos eles entraram comigo numa vistoria, eu ensinei na prática. Tenho orgulho de falar que cada um deles entrou comigo e eu mostrei os desafios e eles se desenvolveram. E eu sempre falei para todos eles, olha, vocês podem sair da empresa, mas esse conhecimento, esse projeto é para o resto da vida de vocês. Então, eu acho que foi o maior desafio por conta disso, pela situação. A gente entrou em muitas situações adversas, né? Teve muita complicação no meio do caminho, a gente tinha que pedir liberação da liderança para estar entrando, tinha que estar mostrando, então teve muita questão de segurança envolvida e o psicológico tinha que estar sã, para você realmente, e fora que era uma cobrança excessiva de quantidade, então a gente trabalhava num lugar, digamos, curto, hostil, né? Em relação às pessoas, cada um vai interpretar como que aquele pessoal ele vai render, ele tá com medo de fazer aquela vistoria. A gente tinha um time misto, de homem e mulher. Pô, se você vai entrar numa casa, toma cuidado. Você é mulher, só tem homem, espera, a gente tá com equipe. Tira duas fotinhas ali e sai correndo. Eu mandava localização pro pessoal, ficava monitorando, a gente trabalhava em equipe, todo mundo perto para saber onde estava todo mundo. Então teve toda essa situação. Foi o mais desafiador, o que eu aprendi mais e o que eu levo pro resto da vida com todas as outras. Depois dessas, as outras ficam até bem mais fáceis, né? Eu falo que depois dessa, que qualquer uma... Depois dessa, acho que é só refino, né? Parte fotográfica, redação, mas Exato. Acho que o maior desafio, acho que o desafio maior do que esse só se aparecer um igual a esse. Mas um pouco maior. Porque cada caso é um caso, né? E o mais importante é você saber lidar com pessoas. Eu trabalho muito isso. Sim. Porque você tem que... A vistoria cautelar, diferente de outras obras, você contrata um projeto. O cara quer o seu projeto. E uma vistoria cautelar, que eu tenho que falar com o vizinho. Então, gera essa insegurança, né?
Então a gente tem que saber lidar com pessoas. E aí, no fim das contas, o laudo fica uma cópia com a construtora e um com o dono do empreendimento, da casa, ou é só uma cópia para a construtora? Não, o correto é todas as partes envolvidas têm direito a acesso à cópia do laudo, tá? O que eu sempre oriento a construtora? Ou você envia, ou se você precisar, eu faço o envio. Mas é importante, porque ambas as partes têm que ficar. Por isso é importante fazer um laudo para cada casa. Porque às vezes tem aquela casa que tem 2 imóveis, então você faz uma separado, porque cada parte tem acesso ao seu imóvel, para não ver as fotos do outro, né? Mas sim, tem que dar a cópia para o vizinho. E aí você envia arquivo digital ou chega a enviar alguma coisa impressa? Digital, eu estou tentando sempre conscientizar, né? Meio ambiente e tudo mais, a gente faz cópia digital e certificada. Com QR Code, tudo fica na nuvem. Então a gente está indo para esse lado. Hoje, a maioria dos meus clientes, 90% é tudo digital. Um ou outro, às vezes, quer uma cópia física, mas é a minoria hoje. A gente está conseguindo conscientizar isso daí. Eu vejo que tem gente que ainda faz questão de receber impresso. Tem gente que faz. Nesse caso, né, a gente acaba enviando, não tem problema. Sim. Mas a gente sempre mostra a importância de ser digital. O arquivo fica em nuvem, tem mais segurança de informação, o papel ele se perde, né? Exato. Mas é uma mudança aí, né, de um cenário, depende das pessoas. Mas tem as duas opções, né? Ótimo. E agora, Caião? Agora a gente tem as Burning Questions. Não sei se você já assistiu os outros episódios aqui da RM. São assim, perguntas papum. Eu vou falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Não precisa ser técnico, pode ser pessoal também. Tá bom. Tá? Nada constrangedor, você vai ver só, é bem tranquilo. Beleza. Então vamos lá, preparada? Tô preparada. Vamos lá. Um livro. Os Segredos da Mente Milionária. Ó, Vai ser famoso. esse é famoso. Vamos lá. Um hobby. Tocar violão. Diferente esse, hein? Eu sempre quis tocar violão, mas eu nunca parei pra aprender, cara. No meu ano sabático, tá? Tá aí, ó. É importante pra falar. isso que serve o ano sabático, tá vendo? Aprender a tocar violão. Tocar violão. 6 horas por dia treinando pra conseguir sair uma nota. 6 horas por dia? Pra eu conseguir. Tudo é dedicação, gente. Acima da média. Acima da média. Vamos lá agora. Um filme. Harry Potter. Gente, sou fã. Harry Potter ou você é fã ou você odeia, né? Eu não assisti sabia? Então... eu assisti todos, eu gostava. Cheguei a ler, acho que metade dos livros. Eu queria ter lido os livros, não consegui. Mas, amo. Vamos lá. Se você não trabalhasse com vistoria cautelar, que é o que você faz hoje, qual seria a sua segunda opção? Marketing e vendas, com certeza. Por quê? Porque hoje é o que eu faço, na verdade. É algo que eu me descobri que eu tenho aptidão. Eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de estar aqui em contato e eu acho que é algo que eu me daria bem. E eu gosto sempre de mudança, de estar mudando, de ver as coisas de outra perspectiva e eu acho que o marketing vem com isso. Recriar, criatividade. Então é algo que eu com certeza hoje eu vejo que eu seria muito bem, muito feliz fazendo isso daí. Ótimo. Legal. Eu até aproveito para falar porque eu sou engenheiro também, né? E atuo muito mais com a parte de negócio. Eu não sou um engenheiro técnico da empresa, né? Tem meu sócio que assume essa função. Eu fico mais na frente do marketing e vendas mesmo. E uma coisa que eu vejo que é muito importante, principalmente para quando você vai empreender, é o engenheiro ter esse conhecimento de marketing e vendas sim, tá? Porque a gente sai da faculdade sem saber nada, né? Isso é horrível. Sem saber nada. Exato. Então, um engenheiro que sabe isso... E tem uma coisa ruim, que a gente não aprende na faculdade, mas tem uma vantagem. Que quando você aprende, você é um dos únicos também. Então já é um grande diferencial. E uma coisa que está acontecendo hoje, apesar da informação estar aí à disposição de todo mundo, a gente chegou num ponto que é tanta informação que é difícil filtrar. Se você for estudar marketing digital por conta própria hoje, você não sabe se essa é a melhor referência desse assunto, você não sabe quantos assuntos tem, você não sabe o que é mais importante aprender primeiro. Então a gente, apesar de ter muita informação, tem essa dificuldade de filtrar o que realmente vale a pena e o que não vale, né? Então quem quiser um curso de marketing para engenheiros da RM, já aproveita e deixa aí o eu quero o curso. Né? Qual hashtag a gente faz? Marketing RM. Pode ser, Marketing RM. E a gente vai atender o seu pedido. E posso fazer um merchan também? Aproveitar deve. Inclusive, Quem quiser aprender vistoria cautelar de vizinhança com quem realmente faz na prática, eu tenho uma metodologia exclusiva e eu acabei de fechar a segunda turma do curso, mas eu sempre abro, né? Então, as próximas turmas, os próximos meses vou abrir. Então, fica a dica aí que eu tenho um curso que quem realmente fez tem o feedback dos alunos. É para você que realmente quer atuar
e quer ser um nível 3, que eu chamo, né? Que é realmente entregar qualidade e ter segurança para atuar na área. E como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? É Enge, né? ENG de engenheira, enge.Elaine Araújo. Elaine Araújo. Isso no Instagram. Bastante coisa. Eu posto bastante coisa no Instagram relacionado principalmente à vistoria cautelar de vizinhança. Então, dá uma olhada lá no conteúdo gratuito. Tem até uma vistoria para vocês verem que eu gravei na prática. Ah, que legal. Então é importante o pessoal ver a didática, ver se gosta, né? E eu sempre respondo, que a gente pergunta, tô sempre respondendo dúvidas referente à área. E se quiser entrar para a próxima turma, tem lá o... Tem a lista de espera também. Ou pode me chamar no direct também, que eu sempre respondo. Ah, que legal. E Elaine, você é uma mulher que passou por várias coisas na carreira, teve transição, chegou a ser um ano, né? Teve alguns bons meses sabáticos, se encontrou na engenharia civil, agora você descobriu que marketing é super importante para o seu negócio. Qual que seria a mensagem final que você gostaria de dar para quem está assistindo aqui a gente? Bom, a mensagem final de coração que eu quero dar para qualquer pessoa que está assistindo a gente é se conheça, busque o autoconhecimento, independente da área que você vai atuar. Por quê? Quando a gente se conhece primeiramente, a gente sabe que a gente vai conseguir desenvolver habilidades nossas que vai ser importante para qualquer negócio. Eu me autoconheci, né? Nesse meio ano sabático, eu me autoconheci, eu percebi que eu não tenho medo de mudanças. Isso foi crucial para a construção da minha carreira. Independente da área que você tiver, a mensagem que eu deixo é: também não se cobre, não queira ter sucesso da noite para o dia, tudo isso é construção. Aqui a RM é construção, a gente começa do zero, a gente vai ter processo. E respeite o seu processo e seu crescimento como pessoa. Eu antes me achava muito atrasada porque eu comecei e eu descobri que na verdade tudo é um processo e cada um tem seu tempo. Então respeite seu tempo também, essa é a mensagem. Ó, muito bom, bela mensagem final, hein? E, bom, cara, eu acho que é isso. Foi sensacional o nosso podcast de hoje. Foi um papo bem diferente. Gostei bastante também. Eu acho que não ficou só fechado na parte técnica. Eu acho que pelo menos hoje, eu vejo que nós trabalhamos com pessoas. Então, são pessoas, né, que fazem as coisas acontecerem. Faz parte da cultura. Tenta mostrar o lado empreendedor de quem está aqui com a gente. Espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho. Não, acho que a gente tenta... Não, foi um excelente exemplo. Eu acho que a parte técnica, obviamente, é importante as pessoas entenderem a questão dos níveis e tudo, mas a gente tenta também apresentar a trajetória, porque eu acho que isso as pessoas gostam e precisam ouvir, entender justamente o que você falou, né? Em qual etapa eu tô no zero, tô começando agora. Puxa, é difícil realmente, todo mundo começou de um ponto inicial, do zero. Tem gente que ainda não sabe o que quer fazer da vida, ainda não apareceu aquela oportunidade de se descobrir. Falei, poxa, isso aqui é legal, eu sou bom nisso, isso aqui dá grana. Exato. Porque sem dinheiro, né? E aí vê lá a Elaine... Tem que ter o conjunto, né? E aí... Ser bom, ser rentável e ser prazeroso. E aí vê a Elaine lá se dando bem, a empresa crescendo, vê o Caio, o engenheiro que deu certo. Eu falei, pô, será que essas pessoas sempre foram assim? Não, mas todo mundo tem uma trajetória difícil, todo mundo ralou pra caramba, então é legal compartilhar as histórias, né? Eu fico feliz de compartilhar aqui com vocês. Essa daqui eu nunca tinha falado em nenhum local, então. Ah, que bom. Acho Que honra, que honra. Exclusivo. Elaine, obrigado mais uma vez aí por participar. É um prazer te receber aqui. Espero que a gente está só começando essa parceria nossa, né? Com que certeza. A gente consiga trocar muitas experiências ainda. E Caião, então para fechar, redes sociais, né? Nas nossas redes sociais. Bem, quem quiser, lá no YouTube tem o meu canal, que é o Prof. Caio Aguiar. Eu ensino mais a parte técnica da engenharia de estruturas, como usar alguns programas, por exemplo. E no Instagram, que eu tô todo dia mostrando o que é ser um engenheiro de sucesso, né? Exato. Aqui na RM, que é o @c.aguiar.estruturas. Além de mostrar meu dia a dia como calculista aqui na RM, eu também ensino um pouquinho nessa parte de dimensionamento de estrutura de concreto. E tem as redes sociais do Fernando e da RM. Tem a da RM, para quem quiser acompanhar esse podcast e diversos assuntos relacionados à engenharia. Nós temos o YouTube, RM mais Projeto Estrutural. Temos o LinkedIn também, com o mesmo nome. Temos o Instagram com @RM mais Projetos. E a gente está em todo lugar, no Spotify também. E o meu pessoal, que é o Fala Mais GG, onde eu mostro esse outro lado mais de negócios. Tem muita coisa pessoal também, que eu virei pai recente, então dá para encontrar lá. A minha Vocês filha, vão ver a Malu quase todo dia. Ela ocupa bastante tempo, né, do meu dia, então ela tá lá. E eu falo mais a parte de vendas e negócios para engenheiros e arquitetos. Então é isso. Obrigado a todos aí que ficaram com a gente até aqui e até o próximo RMcast. Até mais, pessoal.